Eu sou o professor Diego Nascimento e nós vamos dar continuidade ao nosso processo de nivelamento em Química. Nós vamos dar início agora à parte que é referente à unidade 2, ok? Na unidade 2, nós veremos alguns tópicos de suma importância também. Nós veremos a escala e conversão de unidades, a equação do primeiro grau, a função exponencial, a equação química e o balanceamento de equações químicas. É importante a gente notar, pessoal, que cada tópico desse que você tem estudado desde a unidade 1 e agora na unidade 2, isso é importante para construir uma boa base para o decorrer do curso. Vai ajudar muito vocês. Bom, e aí falando da escala e da conversão de unidades, vou mostrar para vocês quais são as principais unidades de medida utilizadas em Química. Nós temos unidades de massa, unidades de volume, unidades de temperatura e unidades de pressão. Ok? A unidade de massa é muito comum a gente utilizar, principalmente no dia a dia, quando você vai à feira comprar, por exemplo, 3 kg de carne, ou quando você compra, por exemplo, 1 kg de arroz ou de feijão. A unidade de volume também. A gente, quando consome água, ou quando compra uma garrafa de água de 500 ml, ou então quando a gente bebe água por saber que precisamos ingerir, por exemplo, no mínimo 2 litros de água por dia. Nós temos também a unidade para a variável temperatura, que serve, na verdade, para medir o grau de agitação das partículas no sistema. E nós temos a pressão, ok? Bom, essas variáveis, elas são importantes. Então, o que acontece? Para que a gente consiga ter uma uniformidade na forma de expressar essas variáveis por meio de unidades específicas, como é que isso vai funcionar? Vai funcionar da seguinte forma. O Sistema Internacional de Unidade, que é representado por SI, ele define um padrão de grandeza para cada variável dessa. Por que isso, digo? Porque nós temos inúmeros estados, localidades e países. Então, para que a gente consiga se comunicar usando a mesma linguagem científica, o SI ele cria um padrão, tá? Ou seja, ele uniformiza a forma de expressar essas variáveis. Ou seja, o que eu entendo aqui como variável de massa ou de pressão, lá nos Estados Unidos eles entendem da mesma forma. O mesmo método que eu utilizo para converter uma variável, uma unidade de variável para outra, eles utilizam lá. Então isso cria um padrão para a gente, na representatividade científica. Tá? E aí falando do processo de conversão de unidade para a variável massa, nós temos aqui a nossa escala de conversão. Então, como é que funciona a nossa escala de conversão de unidade para massa? Primeiro, a gente vai ter as unidades, tá, de referência, que nós temos aqui quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. O que vai acontecer? No processo de conversão de uma unidade desta para outra, ou conversão entre elas, a gente vai usar um recurso que é muito fácil. Então, por exemplo, todas as vezes que eu quiser converter de uma unidade que está mais à minha esquerda para uma unidade que está mais à minha direita, o que nós vamos fazer? Para cada salto desse, cada mudança de uma unidade para outra, nós vamos multiplicar por 10. Se eu quiser converter, digamos, de uma unidade que está mais à minha direita para uma que está mais à minha esquerda, eu vou fazer a mesma coisa. Só que entre cada salto deste aqui, ou entre cada espaço de conversão de uma unidade para outra, eu vou dividir por 10. Vamos ver isso na prática. Então, vamos imaginar que eu tenha, por exemplo, 0,8 miligramas de uma substância qualquer. Então, o que eu faço? Eu vou lá na minha escala, identifico a unidade de referência de início, que no caso miligramas. Então, o nosso 0,8 está basicamente aqui. Vamos imaginar que eu queira converter essa unidade para grama. Então, vai sair daqui, desta unidade, e vai vir para esta unidade central bem aqui. Saindo desta unidade, que é miligrama, para a unidade central, que é grama, você precisa passar basicamente o quê? Por algumas casas. Então, de uma casa para outra, a gente vai ter basicamente um fator de referência para a gente fazer essa alteração no valor matemático. E como é que funciona isso? Sempre que você saltar de uma unidade para outra, da direita para a esquerda, você vai dividir por 10. Então, olha só, eu tenho de miligrama, primeiro vai passar por centigrama, depois por decigrama, até chegar em grama. Então, a gente tem basicamente 3 saltos aqui.
De uma casa para outra, a divisão é sempre por 10. Então, eu vou pegar o meu valor de origem, que é 0,8, e vou dividir por 10 3 vezes, ou simplesmente por 1000. Então, veja só, 0,8 dividido por 10, aí depois eu divido novamente por 10 e por último por 10 novamente. O meu resultado final vai ser 0,008 gramas. Então, o processo de conversão de unidade ele é bem básico. Basta você identificar a unidade de referência e fazer os pulos, os saltos para a unidade que você tem interesse para converter. Outro exemplo que a gente pode citar, vamos imaginar que eu queira, por exemplo, converter 25 quilos, tá? Em grama. Então, para converter de 25 quilos para grama, eu vou sair desta unidade e vir para essa unidade central. Nesse caso, eu estou indo da esquerda para a direita. Então, agora, em vez de dividirmos, nós vamos multiplicar por 10 para cada salto, para cada mudança de unidade. Então, eu vou ter 25 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vai dar 25.000 gramas. Tá? Então, se eu quiser também, por exemplo, converter de uma unidade de temperatura para outra, eu posso usar essa tabelinha aqui como referência. Então, eu tenho, digamos, por exemplo, para converter de Celsius para Fahrenheit, eu tenho que multiplicar meu valor de base de referência por 1,8 mais 32. Se eu quiser converter, digamos, de Celsius para Kelvin, eu vou pegar meu valor de referência em Celsius e somar com 273,15. E aí, essas variáveis aqui, essas fórmulas vão te ajudar a fazer as devidas conversões de uma unidade de temperatura para outra, tá? E nós temos aqui, basicamente, as unidades de pressão que nós mais costumeiramente também usamos na química. Nós temos a pressão que é expressa em atmosfera, ou ATM, que corresponde a 1. E eu tenho os valores que são correspondentes, digamos, a esse valor de referência. Então, um ATM, por exemplo, corresponde a 760 milímetros de mercúrio. E corresponde também a 1,013 vezes 10 a quinta Pascal, a aproximadamente 1 bar e 760 Torr. Então, essas unidades, a gente pode usar esses valores de referência para converter uma unidade de pressão para outra. Tá? Bom, e aí um tópico também muito importante que a gente vai precisar aqui no nosso nivelamento em química e que vocês vão necessitar no decorrer do curso, é aquele que é referente à equação do primeiro grau. Então, o que é uma equação? Uma equação, na verdade, são sentenças matemáticas que apresentam um sinal de igualdade e uma variável, também chamada de incógnita, que pode ser expressa por uma letra qualquer, x, y e assim sucessivamente. Tá? Nós levamos em consideração, nesse caso, que esse sinal de igualdade ele vai basicamente nomear os elementos que estão envolvidos numa equação. Tá? Então, vamos exemplificar. Vamos imaginar que Marcos ele tenha comprado medicamento por R$28 e 4 antiácidos. A gente está usando um exemplo da química para ficar mais claro. Ele gastou 36 no total. Qual foi o preço de cada antiácido? E aí nós vamos representar o antiácido pela sigla AC. Tá? Então imagina que você tem um medicamento, ele comprou os 4 antiácidos e ele quer basicamente saber o valor que é referente a cada unidade. Bom, então nós vamos gerar uma equação matemática. Okay? Como é que eu vou montar essa equação matemática? Eu vou pegar basicamente o meu valor do medicamento, certo? Que ele comprou primeiramente, que foi R$28. E ele comprou 28 de medicamento mais 4 antiácidos que a gente não sabe o valor. Então nós vamos representar basicamente por 4AC, ou 4C como eu coloquei aqui, certo? Bom, nós sabemos que o total que ele gastou nessa compra foi de R$36. Então a gente consegue montar uma igualdade entre o que ele usou e o total correspondente. Então agora eu tenho basicamente como achar esse valor de C, que corresponde à unidade de cada antiácido que ele comprou. Como é que eu faço isso? Nós vamos fazer assim. Primeiramente, tudo que está aqui antes do sinal de igual, eu vou dizer que está no primeiro membro. E tudo que está depois do sinal de igual, eu vou me referir como elementos do segundo membro. Quem fica aqui no primeiro membro, antes do sinal de igual, são sempre as espécies ou valores matemáticos de elementos matemáticos que contêm a minha incógnita de interesse a ser descoberta, certo? Então, desse modo, vai ficar apenas o 4C. Quem fica depois do sinal de igual, no segundo membro, são aqueles que não têm a incógnita de interesse.
Então, nesse caso, eu tenho 36 e eu tenho 28, ó, que estava lá no primeiro membro. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que trazer esse 28 aqui para depois do sinal de igual. Só que o que acontece? Sempre que você fizer uma troca de um elemento que está em um membro para outro, ou seja, que está depois do sinal de igual para o primeiro, para antes, ou aquele elemento que está antes no sinal de igual, e você quer levá-lo para o segundo membro, para depois do sinal, quando esse elemento matemático ele migrar, ele vai ter que alterar o seu valor matemático, ok? Para indicar que ele está sendo justamente transferido de um membro para outro. Então, nesse caso, esse 28 aqui que está positivo vai ter que vir negativo. E aí nós vamos ter basicamente isso, ó. 4C, agora eu faço a operação e cheguei a esse resultado, a essa fração. Então, eu vou dizer que o valor de C corresponde a 2. Isso significa dizer que cada antiácido, basicamente, tem um valor de R$2. E aí nós temos algumas equações abaixo que vai te ajudar, basicamente, a praticar um pouquinho mais e entender como é que isso funciona. Então, vamos lá. Então, vamos colocar em prática o que eu falei anteriormente. Quem tem incógnita fica no primeiro membro e quem não tem vai para o segundo membro. Então, eu vou ter aqui no caso 2x e esse 6 que não tem incógnita vai passar para o segundo membro. Então, ele vai com o sinal trocado. Então, vai menos 6. E aí, nós vamos ter basicamente x igual a 1. Ok? Outro exemplo. E aí, eu vou deixar você tentar fazer, tá? Para você treinar. Pega que está com a incógnita, mantém no primeiro membro, quem não tem, passa para o segundo. Veja quanto é que vai dar. Pronto. Então, nós vamos ter basicamente esse resultado aqui. X igual a 4. E aí eu tenho alguns exemplos para te ajudar, basicamente, a treinar, a fixar esse entendimento a respeito da equação do primeiro grau. Tá bom? Vamos lá. E aí eu vou passar aqui o nosso exemplo da letra C, para você treinar, e a gente vai seguindo com alguns exemplos a mais que nós temos aqui. Vamos imaginar que eu tenha, por exemplo, esse segundo exemplo. Tia Ana faz salgados e brigadeiros para vender. Os salgados, ela vende a R$2, e esse final de semana ela vendeu 100 salgados e 150 brigadeiros. Ela recebeu R$500. Qual o valor dos brigadeiros da tia? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o que nós fizemos no slide passado. Nós vamos pegar esses valores que ela associou à venda e nós vamos igualar com o total gasto, ok? Então, foram 100 salgados, tá? E cada salgado foi vendido a R$2. Então, vai ser 100 vezes 2. Mais os 150 brigadeiros, que a gente não sabe quanto ela vendeu. Então, vai ser multiplicado por X, certo? Isso tudo correspondeu a um recebimento de R$500. Então, nós vamos ter 100 vezes 2 mais 150 vezes x, ou simplesmente 150x. Se nós fizermos a reorganização dessa equação, dessa expressão matemática, nós vamos chegar basicamente a essa expressão aqui, ó, 150x igual a 500 menos 200. Fazendo esse cálculo, nós vamos ter x igual a 300 dividido por 150. E é uma coisa importante para a gente atentar. Sempre, quando você for montar a razão, a proporção entre o que está no segundo membro e o que está no primeiro, para você não trocar em quem vai ser o teu denominador, é sempre bom lembrar que o nosso denominador é sempre o valor matemático que está associado à incógnita, tá bom? Então, nesse caso, será x igual a 2. Ok? E aí eu vou deixar essa próxima questão para você fazer. Eu acho que já tem a resposta aqui, mas aí você treina em casa para poder garantir que entendeu e depois compara com o resultado. E aí nós vamos falar sobre a função exponencial. O que é a função exponencial? Basicamente, a função exponencial é a forma que a gente tem de pegar aquela variável ou aquela incógnita, tá? E essa incógnita ou essa variável vai aparecer basicamente lá no expoente, certo? A base para esse expoente tem que ser um valor maior do que 0 e obrigatoriamente diferente de 1. Okay? A forma de eu expressar a função exponencial vai ser f para indicar que é a função. E qual função que eu me refiro? Nesse caso, eu estou falando de x. Então, vai ser a função f de x. Vai ser igual a elevado a x. Esse a vai ser a minha base, esse x o expoente. O a vai ser maior do que 0 e o a diferente de 1, como nós já falamos.
E como é que funciona basicamente esse processo da função exponencial? Bom, essas restrições que aparecem para que a função exponencial seja expressa da forma correta, elas são necessárias e são importantes para que a gente tenha um valor diferente de zero no final também, certo? Então, vamos imaginar que eu tenha, por exemplo, a função f de x com 2 elevado a x. Nesse caso, nós vamos considerar que o valor de x seja zero. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter f de x igual a 2 elevado a x. Onde tiver o x, eu vou basicamente substituir pelo valor de x. Então, eu teria f de 0 igual a 2 elevado a 0. Todo valor matemático, independente da base, se o meu expoente for 0, vai ser igual a 1. Você já deve ter visto isso na parte de potenciação. Outro exemplo, se eu tenho uma função f de x igual a 2 elevado a x, substituindo o valor de x, o valor da função será igual a 2. E aí a gente tem inúmeros exemplos aqui, você pode pegar basicamente esse valor de x, que está no expoente, e substituir basicamente pelo valor matemático que você tem aqui na base. Tá? Bom, vamos lá. E aí a gente tem um exemplo de um probleminha matemático associado a um aspecto biológico. Sob certas condições, o número de bactérias de uma cultura, em função do tempo t, medido em horas, é dado por Bt, que é igual a 2 elevado a t sobre 12. Isso significa dizer que 5 dias após a hora zero, qual seria o número de bactérias? Então, o que nós vamos fazer? Onde tem esse valor de t aí, que é o nosso tempo, a gente vai substituir posteriormente. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Se a gente está contando que foram 5 dias, eu preciso pegar a quantidade total de horas, que é correspondente a 5 dias. E isso vai dar para mim, basicamente, 120 horas. A partir disso, agora eu pego esse valor matemático e substituo lá no meu expoente, onde eu tenho incógnita. Okay? Então, eu vou ter, no caso, 120, tá? Dividido por 12. Acho que vocês conseguem olhar aí bem. Então, nesse caso, a gente consegue achar o valor matemático para a quantidade de bactérias que a gente vai ter. Então, todas as vezes que você tiver uma função, que você tem uma incógnita, um valor que você precisa prever ou descobrir o valor daquela variável, basta você substituir o teu valor de referência. Ok? Vamos lá. E aí, para a gente já ir terminando, nós vamos ter basicamente o nosso último tópico, que é referente à equação química. Tá? O que é uma equação química? A equação química é uma forma de a gente escrever os processos químicos que ocorrem, ou processos físico-químicos, que ocorrem na natureza, o que ocorre basicamente com coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, por que a maçã escurece logo depois de cortada? Por que algumas frutas amadurecem em casa e outras não? Então, tudo isso está associado a um processo de reação química. Então, as reações químicas, elas são sinalizadas ou identificadas a partir de algumas características peculiares, certo? Então, o que é uma reação química? Uma reação química, basicamente, é uma mudança ou uma alteração que você tem em uma substância, um componente de origem. Essa mudança pode ser representada por uma alteração de cor, ou por mudança no sabor, por um cheiro que é diferente do seu cheiro de origem, e por alguns outros fatores que a gente vai ver mais lá na frente. Tá? Então, o que seria a equação química? A equação química é basicamente a forma de eu expressar essa reação que está acontecendo no meu sistema. Tá? É a forma escrita para mostrar essa transformação química. Então, a gente sempre representa uma equação química usando substâncias iniciais e substâncias finais. As substâncias iniciais são aquelas que a gente tem no começo, vão estar antes da seta, e as substâncias finais são aquelas que vão estar no final, depois da nossa seta. As substâncias iniciais são aquelas que sofrem a reação química, e as substâncias finais são aquelas que são geradas após a reação. Ok? As substâncias iniciais nós vamos chamar de reagentes, e aquelas que são as finais nós vamos chamar de produtos. E aí a gente tem alguns exemplos de algumas equações químicas caracterizadas por reações químicas. Quando você prepara um bolo, basicamente, você tem um processo de que uma reação química acontece, é que você tem os reagentes iniciais, tá? Que vão ser batidos, e o teu produto final, que no caso é o produto, é justamente o bolo pronto. Tá? Outro exemplo é a queima do álcool como combustível.
O água, como por exemplo o etanol, ele na presença do gás oxigênio, ele pode entrar em combustão, pode queimar, e o produto que é obtido dessa queima é gás carbônico ou monóxido, se a nossa reação não for completa, e água. Então, a gente consegue escrever ou descrever os processos químicos que ocorrem no sistema por meio das equações químicas. Tá? E aí, já encerrando esse tempo, as nossas equações químicas elas precisam passar por um processo de ajuste. Tá? Ou seja, uma equação química ela apresenta informações qualitativas e quantitativas das reações. E as fórmulas como essas substâncias são representadas, elas precisam estar escritas de forma coerente. E essa coerência está geralmente associada à quantidade de átomos que a gente tem. Ou seja, a quantidade de espécies que eu vou ter lá no meu reagente precisa ser igual à quantidade de espécies que eu vou ter no meu produto. Então, isso está associado com o balanceamento de uma equação química, certo? O balanceamento nada mais é do que um ajuste na equação, de modo que a quantidade de átomos que eu tenho de um lado da reação seja igual ao que eu tenho do outro lado da reação, certo? Então, o exemplo que nós temos aqui, ó, imagina que você tem 2 átomos de hidrogênio reagindo com 2 átomos de oxigênio produzindo água como produto. Então, para a gente ajustar essa equação, a gente vai pensar em uma balança. Então, a quantidade de átomos que eu tenho no início é bem maior do que a quantidade que eu tenho no final. Então, a gente vai ter que ajustar essa balança, redistribuir o peso para que a gente tenha uma uniformidade, uma igualdade no peso quando comparado produto e reagente. Certo? E aí uma forma de fazer isso é basicamente mexendo no valor matemático que a gente vai chamar de coeficiente estequiométrico, que é o valor que aparece na frente das espécies que compõem a nossa reação. Vamos simplificar. Então, imagina que eu tenho, digamos, o gás hidrogênio reagindo com o gás oxigênio e produzindo água. Imagina que você não tem esse 2 aqui a princípio. Tá? Então, imagina que eu tenho apenas H2O2 produzindo H2O. Nesse caso, a gente perceberia que existiria uma diferença entre a quantidade de hidrogênios e a quantidade de oxigênios. Tá? Nem tanto de hidrogênio, porque a quantidade de hidrogênio, se nós tirássemos o 2 daqui, seria a mesma. Mas, se tratando de oxigênio, seria diferente. Eu teria 2 aqui no reagente e 1 apenas no produto. Então, uma forma para poder ajustar é justamente alterando esse valor matemático na frente da substância, de modo que a gente consiga equilibrar novamente a nossa reação. Tá? Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro? Então, vamos imaginar que eu tenha basicamente essa reação, que é a reação do propano, tá? C3H8, na presença de oxigênio, formando gás carbônico e água. Então, a gente tem o seguinte, a gente vai começar esse balanceamento fazendo assim, ajustando a quantidade de carbono. Então, se aqui no meu reagente eu tenho 3 carbonos, lá no produto a quantidade de carbono precisa ser a mesma. Então, eu vou colocar o 3 aqui para ajustar. Pronto, igualamos a quantidade de carbono. Agora, nós vamos passar para o hidrogênio. Eu tenho 8 hidrogênios aqui e aqui eu tenho 2. Qual valor matemático eu posso colocar à frente da molécula de água para ajustar a quantidade de hidrogênio? Nós podemos colocar 4. Quando nós colocamos 4, nós passamos a ter 8 hidrogênios, porque esse 4 vai multiplicar essa atomicidade do 2 aqui, do átomo de hidrogênio, aliás. Ok? E aí agora falta ajustar a quantidade de oxigênio. Observe que quando você colocou essa quantidade fez esse ajuste matemático a partir dos coeficientes, a nossa reação para o oxigênio ficou com uma quantidade maior. Então agora eu tenho 6 oxigênio, com mais 4 daqui, eu tenho 10. Então, aqui eu vou precisar ter 10 oxigênios também. E para isso, eu vou colocar 5. E aí nós conseguimos, basicamente, agora, ajustar todos os elementos da nossa equação. Ok? E aí, para a gente terminar, eu deixei uma frase de incentivo para vocês. O sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia. Tá? Então, reforcem o conteúdo, estudem, façam a atividade que está disponível no AVA. E treinem bastante, que o resultado desse treino, dessa repetição, é justamente você se tornar um profissional melhor. Tá bom? Até a próxima. Obrigado.